Olá, como estão todos? Espero que todos estejam bem. Mais uma vez para a gente estar batendo um pouquinho de troca de informações, né? Bater um papinho aqui sobre o Vinha de Luz, livro de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Antes de mais nada, queremos agradecer a todos os que sempre estão presentes. Gostaríamos de que todos pudessem convidar outras pessoas para participar, se inscrever no nosso canal dos Ceareiros de Jesus. Estamos sempre com um pouquinho de palavras de conforto para aquele que necessita. Propagar a caridade através das redes sociais também é importante. E na lição de hoje, nós vamos falar sobre isso. Então, se vocês gostarem, depois vocês no final deem um like. E é importante também que, se tiverem curiosidade, não só de ouvir a explicação, mas de ler sobre esse texto, na descrição ele está na íntegra. E o texto de hoje, do Vinha de Luz, é o número 38, Servicinhos. Então, nós vamos falar. Na verdade, ele é como se fosse um manual, mas em dois sentidos. Primeiramente, nós vamos recordar algumas situações da nossa infância, da educação que nós recebemos dos nossos pais, e em seguida nós vamos estar com esse aprendizado. E o início dele diz assim: antes sedes uns bons para com os outros benignos. Paulo. O que ele quer dizer nessa pequena frase? Antes sede uns para com os outros benignos, benignos de bondade. Então ele nos lembra da bondade. Todos nós temos esse sentimento dentro de nós. Alguns de nós deixam de exercitar, mas a gente também tem que lembrar que tudo aquilo que a gente não exercita se atrofia. Então, vamos lembrar de momentos que nós exercitamos o lado bom que todos nós temos. Para ser bom, nós temos que colocar em prática. E quanto mais prática, mais a gente sente vontade de continuar agindo dessa forma. E o texto diz: grande massa de aprendizes queixam-se por vezes da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. O que é uma oportunidade no serviço do mundo? Todas as horas do nosso dia a dia, nós temos grandes oportunidades. Nós temos oportunidades de sorrir para uma pessoa. Nós temos oportunidade de ver uma pessoa dentro do nosso ambiente de trabalho que está com uma certa dificuldade e lá dar uma assistência. Nós temos oportunidades dentro do nosso lar. Quem chegou primeiro já vai organizando aquilo que é necessário. Não tem que esperar porque é a tarefa da mãe, porque é a tarefa do pai, porque é a tarefa do irmão, porque é a tarefa... Não. São oportunidades. Bom, já que eu cheguei mais cedo, eu vou lavar essa louça, que assim já adianta. Já que eu cheguei mais cedo, eu vou colocar o lixo. Mas isso não tem mérito? Muitas vezes nos questionamos isso. Todo serviço é bem aceito de bondade para com o outro e para conosco também. Então nós temos que nos preocupar em o que eu posso fazer dentro desse ambiente que eu vivo para melhorar e dar a minha contribuição. E ele segue dizendo: aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. Aqui nós vamos lembrar uma coisa muito importante.
Qual é o cargo maior? O cargo maior é a nossa consciência tranquila. Muitas vezes nós vamos em determinados lugares, pode ser na casa espírita, pode ser num voluntariado, em qualquer outro ambiente ou outra entidade, e a gente fica querendo fazer coisas que nos dê notoriedade, quando na verdade são tantas as coisas que são necessárias. Então, se a louça está cheia, qual é a necessidade daquele momento? Alguém que se prontifique a lavar a louça. Se tem muitas pessoas no ambiente e os lixos estão lotados, qual é a necessidade naquele momento? Recolhê-los? Inovar os saquinhos? Se a água do galão acabou, qual é a necessidade daquele momento? É trocar. Se existe oportunidades e nós não estamos vendo, é porque estamos fazendo vista grossa. E nós temos que avaliar sempre nós e não o outro que não fez. Ah, porque qualquer um poderia ter tirado o lixo. Sim, qualquer um poderia ter tirado o lixo, inclusive nós. Então, cada oportunidade, ela é exposta para aquele que tiver boa vontade. São pequenos servicinhos que fazem a diferença no meio ambiente daqueles todos que estarão ali, inclusive nós. Seguindo, a maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos, que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador. Quando ele diz aqui num gesto de boas maneiras, às vezes a gente está tão acostumada com pessoas próximas da gente que se torna uma pessoa assim, corriqueiramente habitual estar próximo dessa pessoa. E aí a gente esquece das palavras mágicas. Por favor, você pode me pegar um copo d'água? Muito obrigada. Ai, com licença. Desculpa, eu esbarrei em você. São pequenos gestos que nós esquecemos porque aquela pessoa está ali do nosso lado toda hora. Isso pode acontecer com os nossos pais. E quem são os nossos pais nas nossas vidas? Os nossos exemplos? Assim serão para os nossos filhos? Então, nós não podemos esquecer dessas boas maneiras, dessas exigências para o mundo, porque aquilo que nós aplicamos no nosso dia a dia para com o nosso próximo, mais próximo, aqueles que estão próximos de nós vão se espelhar. E aí ele diz aqui, um sorriso fraterno e consolador. Às vezes a gente não tem nada para falar, porque a gente está num momento que a gente quer ficar em silêncio. Mas um gesto de sorriso, um movimento nos lábios, faz uma diferença tão grande. Porque aquela pessoa que recebeu esse sorriso vai ter um diferencial. Ela recebeu um sorriso. Ela não recebeu uma palavra, mas aquele sorriso calado, silencioso, falou muito mais do que qualquer palavra pudesse ressoar. Um copo de água pura. Eu lembro uma coisa muito, muito forte quando eu li esse pequena frasezinha, um copo de água pura. Quando criança, a gente ficava sempre em turma na rua. E às vezes passava um ou outro, às vezes até andarilhos que a gente já até conhecia, passava pela nossa rua, nosso quarteirão. E aí ele parava no meio da criançada, a criançada todo mundo via, ia em volta. E de repente falava assim, alguém pode pegar um copo d'água? Era uma disputa. Quem ia buscar água fresca para aquela pessoa? Por quê? Porque nos fazia bem ter ajudado. E isso é porque nós aprendemos com as nossas
mães com os nossos pais, com os nossos irmãos mais velhos. Então esse exercício de entregar aquela água pura que vai saciar a sede daquele ser era algo muito especial. E quando menos esperar, quem tiver oportunidade, tá no trabalho, de repente leva um copo de água para alguém. Vocês vão ver, nossa, parece que você estava adivinhando, eu queria isso, eu estava morrendo de sede. Então, vocês vão ver e vocês vão refletir sobre essa lição. Seguindo, silêncio ante o mal que não comporta esclarecimento imediato. Essa frase é algo muito importante, porque ele nos lembra que se eu chego e conto algo de alguém, e essa pessoa que eu estou contando, ela me ouve em silêncio, morreu o assunto. Se aquilo foi bom ou ruim, morreu o assunto. E se eu volto num outro momento e comento de novo, e novamente essa pessoa permanece em silêncio, se encerra o assunto. Por quê? Às vezes nós caímos na armadilha de comentar sobre o outro e essa pessoa que está ouvindo, ela retruca, ela engrandece aquilo, ela fomenta aquilo e não vai ajudar ninguém. Então, se a gente agirmos ouvindo em silêncio, silencia a situação e ela se encerra. Isso é um exercício muito importante, porque no dia a dia nós sempre temos alguém que nos critica ou nós mesmos criticamos o outro. E às vezes, aquilo que o outro está passando, nós não colocamos o calçado que ele está calçando para sentir o porquê que ele está passando aquilo, a situação que leva ele àquilo que ele está passando. Nossa empatia, às vezes, é pequena demais para compreender. Então, o nosso silêncio vai ajudar. E enquanto estivermos em silêncio, lembremos da prece, para que aquela situação se ajeite, para que todos possam se direcionar com esclarecimento, sabedoria, discernimento, para ver um novo horizonte e seguir. A nossa prece vai falar muito mais alto, porque estamos emanando uma energia positiva. Um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino e a sugestão do bem. Quando ele fala de um livro, muitas vezes a gente lembra de alguma pessoa e a gente sente vontade de dar um livro. Principalmente nós espíritas, que estamos sempre na casa espíritas e que temos o privilégio de ver à nossa disposição tantos exemplares. E às vezes a gente lê o tema de nossa, isso daqui vai servir para fulana. A gente às vezes não leu, mas a gente sabe que vai servir. E por que nós sabemos? Porque nós fomos intuídos. E aí a gente presenteia aquela pessoa e ela fica numa felicidade. Só que ela não lê aquele livro. Mas ela não lê por enquanto. Porque a partir do momento que ele estiver disponível na mão dela, hora ou outra, ela vai apreciar e vai ajudar. Porque foi uma intuição que nós recebemos. Aí ele fala do transporte de um fardo pequenino. Quantas vezes nós vamos no supermercado ou estamos em qualquer lugar e nós vemos alguém assim, cheio de pacote, de sacola, com dificuldade e a gente faz de conta que não vê? Cadê a nossa gentileza? Cadê a nossa educação que nós falamos lá em cima? O nosso gesto de boas maneiras? Um tempinho só que atrás a gente dá uma corridinha e dá tudo certo. Então que sejamos um pouquinho mais gentis nesses momentos. Uma sugestão do bem. Quando que a gente pode
e numa situação, dar uma sugestão. E a gente sabe que se a gente der aquela sugestão, vai fazer com que aquela pessoa reflita. E às vezes essa reflexão vai ser algo positivo e bom. Então, que a gente não guarde pra gente. Vamos pôr em prática. A tolerância em face a uma conversa fastidiosa. Quantas e quantas vezes nós nos aproximamos de um idoso, uma idosa, que fala e repete quantas inúmeras vezes situações, conversas que nós já conhecemos. Isso nos traz uma fadiga. Mas ouvir com tolerância, com paciência, questionar e fazer com que a pessoa reflita sobre aquilo, não tem importância que daqui uma hora ela vai falar tudo de novo, com as mesmas palavras, mas aquele momento foi um diferencial para ela, e importante. Os favores gratuitos de alguns vinténs. Às vezes a gente está no farol e a gente só tem algumas moedinhas, a gente fala, nem vou abaixar o vidro para dar tão pouquinho, mas a soma de muitos pouquinhos no final do dia, aquela pessoa que está ali, ela faz um montante que às vezes é o necessário para o dia dela. E o fato de abrirmos o vidro e de gesticular a vontade de estar dando aquelas moedinhas e não demonstrar medo daquela pessoa é mais importante do que o valor que nós estamos doando. Então, a gente tem que ter esse cuidado. É sempre muito importante ter algumas moedinhas no carro para esses momentos, porque junto com essas moedinhas vai a nossa prece, a nossa energia, a nossa boa vontade de que aquela pessoa saia daquela situação. A dádiva espontânea, ainda que humilde, a gentileza natural, constitui serviços de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Então, cada serviço que nós fazemos, ele tem uma importância muito grande, não só para aquele que recebe, mas principalmente para nós que estamos doando. E toda boa vontade que nós manifestamos a favor do nosso semelhante, num sentimento de empatia, ela é vista por Deus de maneira diferente. Ela chega para o outro com uma misericórdia, com uma atenção especial, porque não só nos fez manifestar a iniciativa de fazer algo pelo outro, mas fez com que o outro se sentisse bem, fez com que o outro tivesse um momento de reflexão do que estão passando. Seguindo, que importa a cegueira de quem recebe? Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações? E ele questiona isso, porque às vezes a gente faz alguma coisa para alguém, só que a gente acha que a pessoa foi ingrata, que a pessoa não recebeu direito. E nem todo mundo, nenhum de nós estamos sorrindo todos os dias. Às vezes, aquele que nós oferecemos a moeda no cruzamento, ele passou uma noite inteira de frio. Ele tem dor pelo corpo inteiro. Claro que aquela ajuda vai ser benéfica para ele, mas ele não está num momento para sorrir. Ele não está num momento em que ele pode fazer algo diferente do que ele está vivendo. Então, que a gente não cobre se o outro está sendo ingrato ou não está sendo ingrato. Só agradeça por ter tido a oportunidade de proporcionar. Se o outro, naquele momento, não estava com um coração cheio de luz
para sorrir e agradecer, é porque aquele momento para ele tinha uma dor maior falando mais alto. Então nós temos que também rever isso em todas as situações, mesmo dentro da empresa. Quantas vezes você está dentro do seu ambiente de trabalho e você cumprimenta alguém e essa pessoa cumprimenta e pronto, e de repente você não sabe o que ela está passando. E ela tem alguém doente na família. Ela tem uma dificuldade que ela está passando. Então, que a gente saiba avaliar e dar com a mão direita sem que a esquerda veja, sem cobrar, sem querer ser reconhecido pela gratidão do outro que estamos oferecendo. Que nós sejamos gratos pela oportunidade de poder fazer. Seguindo. Quantas vezes, em outro tempo, fomos igualmente cegos e perversos para com Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios grandes e pequenos. Quantas vezes nós deixamos de fazer o bem? Nós temos que lembrar que Deus nos dá as oportunidades, que Cristo nos ensinou tantas coisas lindas e benéficas, as quais nós podemos fazer esse exercício. E às vezes, como Cristo nos deixou, se você fizer a um pequenino, um necessitado, é a mim que você está fazendo. Então ele nos lembra isso, que nós devemos estar fazendo, sempre aproveitando as oportunidades. Não se mortifique pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para o teu espírito, agora ou depois. Nós não estamos aqui para ter esse reconhecimento grandioso. Aquele que está lá em cima, ele tem uma responsabilidade muito grande. Aqueles que estão nos cartazes do mundo, eles têm uma responsabilidade muito grande. Que nós possamos ser gratos e ser efetivos nas nossas missões, sem necessidade de ter cartaz, de ter reconhecimento. Lembrar sempre uma coisa muito importante, que nós possamos fazer a caridade de forma oculta. Nós não precisamos propagar o que fazemos. Nós podemos divulgar para que as pessoas tenham ímpeto de fazer, mas não precisamos propagar o feito, porque isso não nos deixa mais leve lá atrás, voltando com as nossas consciências. Nós precisamos ser efetivos naquilo que fazemos. Ser benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menospreze os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário para quantos se congregam na experiência humana. Então que a gente aproveite com esse ensinamento, é um manual isso, para lembrar de coisas que a gente pode estar fazendo, pequenas coisas. E esse manual, que a gente possa refletir no nosso dia a dia, o que eu posso melhorar? O que eu posso fazer de diferente? Nós estamos tendo tantas mudanças desde a pandemia, nós não tínhamos live. Hoje nós temos as lives. E por que nós temos as lives? Porque nós levamos a palavra de conforto para aqueles que ficaram isolados, deprimidos, e nós damos continuidade a tudo isso. Nós temos oportunidades o tempo inteiro de estar ajudando. Quando de uma dificuldade aqui ou acolá, nós estendemos a mão. Que a gente não se feche nos nossos mundos interiores, que não permitamos nos atrofiar. Quanto mais fizermos, por menor que seja o servicinho,
maior vai ser a nossa disposição de proporcionar o outro, o que talvez um dia alguém nos proporcionou para estarmos onde estamos hoje. Lembrando que fora da caridade não há salvação e que nós todos podemos ser salvos por todas as nossas atitudes. Que Jesus nos abençoe, que Ele sempre nos acompanhe, nos inspire e nos traga a paz necessária para as nossas consciências e a evolução para o nosso espírito. Muito obrigada.